Livro do profeta Jonas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, ao que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Quero pedir para que você tenha alguns instantes de oração silenciosa. Peça para que Deus, através do teu Espírito Santo, fale ao teu coração nesse momento de oração. Depois de alguns segundos, alguns instantes de oração silenciosa, eu estarei interrompendo o silêncio, fazendo uma oração audível com os irmãos e as irmãs. Mas não deixe de falar ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração e gostaríamos de pedir, ó Pai, que o Senhor falasse conosco através da pregação, continue, ó Pai, falando conosco através dos louvores e da Tua palavra, mas que, além de falar, que nós possamos compreender as verdades do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de começar o sermão de hoje, o nosso segundo sermão no livro de Jonas, no livro do profeta Jonas, com um exercício imaginativo. Eu queria que nesse momento, que nesse instante, os presentes, ou seja, vocês, usassem um pouquinho da imaginação. E vocês vão utilizar a imaginação para quê? Eu gostaria que vocês, nesse instante, se imaginassem em um momento de grande dificuldade. Talvez você nem precise usar a imaginação para isso. Talvez você use apenas a sua memória. Mas eu queria que você trouxesse à mente algum momento de dificuldade, de grande dificuldade que você passou ou tem medo de passar na sua vida. O importante é que você pense nesse instante agora. Pensou? Imaginou? Relembrou esse momento de grande dificuldade? Tenho certeza que algumas situações, algumas cenas estão passando na sua cabeça. Agora, eu queria que você continuasse esse exercício imaginativo e pensasse dentro dessa situação hipotética, imaginária que você está vivendo, uma maneira de resolvê-la. Se você está passando por uma doença, pense numa cura. Se você está pensando numa crise financeira, pense em alguma alternativa material. Mas eu queria que você trouxesse a sua cabeça para essa situação imaginária, hipotética, ou que você relembrou durante a sua vida, algum modo de você resolvê-la. Pensou? Trouxe à mente uma possível solução para esse problema? Agora eu pergunto, qual atitude você tomaria? Eu tenho certeza que as possibilidades, dependendo do problema que você rememorou, imaginou ou pensou, elas são variadas. Nós podemos resolver os X problemas da nossa vida, hipotéticos ou não, de muitas formas. Porém, meus irmãos, há uma maneira de resolver grande parte dos nossos problemas, ou talvez de não resolver, mas lidar com grande parte dos nossos problemas,
que normalmente a gente ignora, apesar dessa maneira ser muito eficaz. Sabem qual é? A oração. Muitos aqui devem ter pensado em situações imaginárias, hipotéticas, e em soluções para essas situações, e talvez poucos aqui tenham pensado primeiramente em orar para lidar com esses problemas, em orar para sair dessa situação que você está enfrentando. E por que isso acontece? Nós precisamos ser honestos aqui nessa noite. Isso acontece porque poucas são as vezes, raras são as vezes, que nós enxergamos na oração um meio de enfrentar nossos problemas. É ou não é? Na maioria dos casos, a gente só ora quando não tem mais saída. É ou não é? Nós optamos quase que sempre por alternativas materiais, por alternativas financeiras, por alternativas emocionais, por alternativas técnicas, e dificilmente nós optamos por essa alternativa espiritual, que é orar. Perdão. Pense na última vez que uma pessoa veio falar com você, por exemplo, relatar um problema, e você disse para ela: ore. Pense da última vez que a pessoa falou de uma situação problemática que estava vivenciando e você disse: ore. Apesar de nós sermos crentes, discípulos de Jesus, cristãos, nós raramente usamos a oração como o primeiro recurso para nós enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Mas felizmente, irmãos, Jonas, ele não fez como a maioria de nós faria. Na verdade, enquanto ele estava no ventre do peixe que foi mandado por Deus, Jonas, ele decidiu batalhar nos 3 dias e nas 3 noites que ele esteve lá, se valendo da oração. E olha só, eu tenho certeza que ele tinha muitas possibilidades para lidar com aquele peixe. Ele poderia ter tentado causar uma indigestão para aquele peixe e colocasse ele para fora. Ele podia ter agredido aquele peixe internamente de alguma maneira, dado algum jeito, se debatido. Ele podia ter forçado a sua saída daquela situação, mas não. Jonas não fez nada disso. Jonas escolheu orar. Jonas escolheu, meus irmãos e minhas irmãs, falar com Deus. Portanto, o nosso objetivo nessa noite, a nossa missão nessa noite, para usar um termo que eu já tenho repetido algumas vezes, será analisar a oração de Jonas, analisar o capítulo 2 do livro de Jonas, onde ele está orando e falando com Deus, e aprender 3 lições importantes sobre a oração, para que assim a gente possa reconhecer o valor da oração e que também a gente possa, de alguma maneira, fazer da oração algo mais cotidiano, mais comum nas nossas vidas. Vamos lá? Comecemos então pela primeira lição que nós aprendemos sobre a oração com a oração de Jonas. E a primeira lição que nós aprendemos é que a oração não está limitada a um espaço geográfico. Vou repetir. A primeira lição que aprendemos sobre a oração com a oração de Jonas é que ela não está limitada a um espaço geográfico. Como assim? No texto bíblico que nós acabamos de ler, a gente percebe que Jonas ele faz a sua oração diretamente do ventre do peixe. Ou seja, Jonas ele não espera estar em terra firme ou emerso pelas águas para orar. Pelo contrário, e que nós lemos aqui, o que nós evidenciamos aqui de maneira muito clara e objetiva, é que Jonas ora dentro de um animal aquático selvagem e nas profundezas dos mares. Jonas não espera chegar ao templo. Jonas não espera chegar aos espaços religiosos para falar com o Senhor. Não, do ventre do peixe, Jonas decide clamar a Deus. Obviamente, a gente não pode ignorar nesse trecho de Jonas o fator sobrenatural na oração do profeta. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque somente com uma ação direta de Deus é possível que um ser humano ore em condições tão adversas.
Nós precisamos lembrar que a Bíblia é um texto bíblico, é um texto teológico, é um texto místico, sobrenatural, e a gente precisa enxergar a palavra de Deus através dessas lentes. Então eu não quero aqui esvaziar essa questão mística, sobrenatural do relato de Jonas. Porém, ainda que essa situação envolvendo Jonas seja atípica e sobrenatural, meus irmãos e minhas irmãs, a gente não pode ignorar aquilo que a Bíblia está tentando nos ensinar. A gente não pode ignorar aquilo que o livro do profeta Jonas está querendo nos dizer. Nós não podemos ignorar que o fato de Jonas orar num lugar tão pouco auspicioso, num lugar tão difícil, num lugar tão insalubre, nos ensina que nós podemos transformar qualquer lugar em um local de diálogo com o Senhor. Você não precisa estar no templo para falar com Deus. Você não precisa estar junto do seu pastor para falar com o Senhor. Você não precisa estar no local adequado para orar. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus ouve toda e qualquer oração, em qualquer hora, em qualquer lugar. Olhem só, até porque, se não fosse dessa maneira, se não fosse assim o fato de nós falarmos com Deus, não existiria sentido, por exemplo, na exortação de Paulo, na instrução de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, onde Paulo diz o seguinte para nós: orem sem cessar. Se a gente precisa, na nossa vida com Deus, orar sem cessar, como que a gente pode associar a oração a um espaço geográfico? Como que a gente pode associar a oração a condições favoráveis? Meus irmãos e minhas irmãs, não importa o momento, não importa o local, não importa onde estamos, nós podemos falar com Deus. Sabe por quê? Porque, como eu disse, não precisamos de espaços favoráveis, não precisamos de estruturas confortáveis. Sabe do que a gente precisa para falar com o Senhor? Primeiro, atenção a Ele, porque a oração não pode ser um ato mecânico na nossa vida, nós temos que estar voltados ao Senhor. E segundo, nós precisamos de um coração aberto e disposto diante do Pai. Muitos, talvez, oram em locais considerados sagrados. Muitos, talvez, oram em locais que são considerados próximos de Deus, mas não estão dialogando com o Senhor. Por quê? Porque não estão voltando a sua atenção a Ele e não estão com o coração aberto, com o coração disposto para ouvi-lo. A oração, meus irmãos, pode ser realizada em qualquer lugar. Só que isso faz surgir para nós um questionamento. Por que será então que nós não estamos orando? Se nós entendemos a partir do ensino bíblico, a partir da vida de Jonas, que a oração pode ser realizada em qualquer lugar, que a oração não está presa a um local geográfico, por que será que nós não estamos falando com Deus? Hoje nós temos pesquisas que já apontam que a média de oração de um cristão comum é de quase 3 minutos. Não vou lembrar exatamente o tempo, mas é algo em torno disso. O tempo de oração de líderes religiosos, pastores, pastoras, presbíteros e presbíteras, são de 5 minutos, irmãos. Por que não estamos orando? Se a nossa oração, se o ato de nos comunicarmos com Deus, não depende da geografia. Fica a reflexão. Mas há uma segunda lição, e já parto para ela, sem mais delongas, que nós podemos aprender com o livro de Jonas. E que lição é essa? A segunda lição que aprendemos sobre a oração é que Deus ouve e responde os seus filhos. Olha só, vou repetir. A segunda lição que aprendemos sobre a oração com a oração de Jonas é que Deus ouve e responde aos seus filhos. No versículo 2, Jonas ele faz 2 afirmações para nós. Primeiro, ele diz que Deus respondeu ao seu clamor.
E depois ele vai nos dizer que, além de responder ao seu clamor, Deus ouviu a sua voz. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jonas se encontrava em uma situação de extremo perigo. Jonas se encontrava numa situação de extrema dificuldade, mas o Senhor salvou a vida de Jonas por meio da sua súplica. Isso quer dizer que quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, o nosso Deus não está passivo ao nosso clamor. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não é um pedaço de pedra. Deus, ele se envolve nas nossas súplicas. Deus se envolve nos nossos pedidos porque Ele está nos ouvindo. Cada prece que fazemos a Ele, cada oração que fazemos a Ele é escutada. Desse modo, mesmo que não pareça, mesmo que a gente ache que não, mesmo que o silêncio impere na nossa vida, nós temos que ter a convicção de que o Senhor está nos ouvindo e que Ele irá nos responder. Muitas vezes aquela oração que você fez no meio da noite, muitas vezes aquela oração que você fez diante de um diagnóstico difícil, diante de uma situação familiar complicada, de uma situação financeira quase que irresolvível, não sei nem se existe essa palavra, em que você achou que Deus não está te ouvindo. Olha, eu tenho algo para te dizer: Deus ouve aos seus filhos. Deus ouve o clamor dos seus. E não apenas ouve, mas Ele responde. Só que aqui reside um problema. Por que um problema? Porque a gente precisa ter cuidado quando nós afirmamos que Deus ouve as nossas orações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a resposta de Deus às nossas orações não ocorre em nossos termos. Muitas vezes a gente ora, a gente fala com Deus, a gente clama, a gente pede ao Senhor, só que a gente acha que o Senhor vai responder dentro daquilo que a gente deseja. Mas não é isso que ocorre. Deus não nos responde de acordo com a nossa vontade. E nós observamos isso na própria história de Jonas. Se você lembrar do domingo passado, a gente viu que o desejo primeiro de Jonas era o quê? Fugir da missão de pregar a Nínive e fugir do Senhor. Jonas não queria cumprir aquilo que estava proposto para ele. Só que não é isso que acontece. No final do capítulo 2, a gente percebe que o peixe vomita Jonas em terra firme. E na semana que vem, ou na sua casa mais tarde, você vai observar que no capítulo 3, Jonas vai a Nínive pregar a palavra de Deus. Jonas é salvo. Jonas, ele é atendido por Deus, mas não nos seus próprios termos. Jonas é atendido pelo Senhor nos termos que o próprio Deus estabelece. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos ter em mente que o Senhor nos ouve e responde. Contudo, Ele faz isso do modo que precisamos, dentro do seu propósito, e não da maneira que desejamos. E eu posso te mostrar isso, não somente com o livro de Jonas. Eu queria convidar você a ler um texto bíblico comigo, Isaías capítulo 55, do verso 8 ao verso 11, olha só o que a palavra de Deus diz para nós. Isaías 55, do verso 8 ao verso 11, se puderem projetar, por gentileza. Isaías 55, do verso 8 ao verso 11. Vamos ler, meus irmãos? Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, preste atenção, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos e irmãs, infelizmente, muitos
se frustram com Deus, muitos se frustram com o Senhor, porque pensam equivocadamente que Ele tem a obrigação de satisfazer todos os nossos desejos, como se Ele fosse um gênio da lâmpada. A gente acha que falamos com Deus e prontamente Ele tem que nos atender. Nós nos portamos, e eu já falei aqui no domingo passado, em um contexto diferente, mas repito, nós nos portamos como crianças mimadas em nosso relacionamento com o Senhor. Só que essa é uma visão errada, equivocada de Deus. E não há nenhum respaldo bíblico para nós o vermos dessa maneira. Talvez a sua caminhada cristã tenha sido iniciada achando que Deus fosse te dar aquilo que você desejava. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que não. Inclusive, quando o próprio Jesus vai dizer em João, capítulo 14, no verso 13, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, logo em seguida ele vai afirmar algo interessante. Olha o que ele diz: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, glorificar a Deus por intermédio de Cristo é condição sine qua non, para usar uma palavra bonita, para recebermos o que pedimos. O livramento de Jonas do ventre do peixe glorificou a Deus e cumpriu o propósito do Senhor. Afinal, a gente vai ver que uma cidade inteira foi salva através da sua pregação. E aí eu queria perguntar a Deus, a você melhor, a Deus eu pergunto depois: o que os seus pedidos, o que as suas orações, no que essas coisas que você tem levado até Ele, até o Pai, tem glorificado o Senhor? Deus, eu quero um casamento. Eu não, tá, gente? Já sou casado. Muito bem casado. Mas de que maneira seu casamento vai glorificar a Deus? Deus, eu quero um carro novo. Isso eu quero, um carro novo eu quero. De que maneira o seu carro novo vai glorificar a Deus? Deus, eu quero a cura para a minha depressão. De que maneira a sua cura vai glorificar a Deus? Senhor, eu quero que o Senhor salve o meu filho, a minha filha de uma situação difícil. De que maneira o livramento do seu filho e da sua filha vai glorificar a Deus? Senhor, eu quero uma oportunidade de emprego. De que maneira essa oportunidade de emprego vai glorificar a Deus? Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque muitas coisas que nós recebemos não são para glorificar ao Senhor. São desejos egoístas do nosso coração. Senhor, eu quero casar. Casa, se afasta. Senhor, eu quero um trabalho. Começa a trabalhar, deixa de vir à igreja. Senhor, eu quero que meu filho seja salvo. O filho recebe a cura. E nunca mais a pessoa dobra os seus joelhos para falar com o Pai. Como, meus irmãos e minhas irmãs, Deus será glorificado através da nossa oração, através daquilo que nós pedimos a Ele. Como o seu propósito vai ser efetivado nas nossas vidas, se nós recebermos aquilo que nós pedirmos. Por essa razão, sempre que nós orarmos e necessitarmos de um retorno de Deus, de uma resposta do Senhor, a gente tem que compreender que ela virá. Com certeza ela virá. A Bíblia nos garante isso. Mas ela virá, repito, para glorificar ao Senhor e cumprir seus propósitos, e não para satisfazer a nossa vontade. Por fim, meus irmãos, a terceira e última lição que aprendemos sobre a oração com a oração de Jonas é que ela é uma excelente ferramenta para corrigir nossa visão sobre Deus. No versículo 9, Jonas ele faz uma declaração teológica poderosa e reveladora. Ele diz o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Porém, por que será que eu digo que essa é uma afirmação poderosa e reveladora?
Porque ela nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, ela nos revela que o profeta, ele, a partir da sua oração, a partir da sua súplica, a partir da sua fala ao Pai, a partir disso, ele repensou o jeito como enxergava o Senhor. Olhem só, o que muda a visão de Jonas em relação a Deus não é um tratado teológico, não é uma aula de teologia, não é uma pregação expositiva. O que muda a visão de Jonas em relação a Deus é uma oração. No capítulo anterior, no sermão anterior, a gente viu que Jonas, inclusive, não era nem retratado de maneira positiva no seu próprio livro. Jonas era enxergado como alguém rebelde que foi contra a ordem divina de pregar em Nínive e achou ser possível fugir de Deus. Jonas era muito mal visto no capítulo 1 de Jonas. Jonas tinha uma visão equivocada de quem era o Senhor. Só que agora, no capítulo 2, a gente está vendo um profeta, alguém rebelde, alguém que desobedeceu a Deus, reconhecendo a soberania do Senhor na sua vida. Se antes, agora ele era um rebelde, agora Jonas é alguém que, através da sua oração, se curva à vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, grande parte dos cristãos hoje, dos crentes hoje, como eu, como você, pensam que a oração é uma tarefa infrutífera. Pensam que orar é perda de tempo. Só que o que a gente percebe, o que a gente nota com Jonas, com a história de Jonas, é que a oração está muito distante disso. Às vezes, para corrigir os seus pensamentos equivocados em relação ao Senhor, você não precisa de um livro novo, de João Calvino, de Charles Spurgeon, do John Piper. Às vezes o que você precisa é dobrar os seus joelhos e reconhecer através da sua oração a soberania dele na sua vida. Às vezes a dificuldade que você tem com Deus não vem através da lógica, não é resolvida através da lógica. Às vezes a dificuldade que você tem com Deus é resolvida através da oração, de minutos gastos diante da sua presença. Eugene Peterson, um teólogo que eu tenho profunda admiração, ele escreve algo muito forte em relação à oração. Eu quero convidá-los a ler comigo. Olha o que ele diz, meus irmãos e minhas irmãs. A oração não é algo em que pensamos para atrair a atenção de Deus ou seu favor. A oração é um discurso de resposta. A primeira palavra é a palavra de Deus. A oração é uma palavra humana e nunca é a primeira palavra, nunca a palavra primária, nunca a palavra iniciadora e formadora, simplesmente porque nunca somos os primeiros, nunca somos os primários. O que Eugene Peterson está querendo ensinar para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é que a oração é uma excelente ferramenta para corrigir a nossa visão sobre Deus, porque por meio dela nós estamos respondendo ao Senhor. Deus está se comunicando diretamente a nós. Não é a projeção que nós temos de Deus, não é a ideia que temos de Deus, não é a criação que fazemos de Deus. Quando nós oramos e falamos com o Senhor, é o Criador de tudo e de todos, o soberano de todo o universo, aquele que controla as criaturas dos mares, aqueles que controla os céus, a terra e tudo aquilo que existe. É com aquele que pertence à salvação que nós estamos nos comunicando. É por isso que nós corrigimos a nossa visão de quem Ele é através da oração. Porque através da oração, meus irmãos e minhas irmãs, o Pai se torna quase que tangível, quase que palpável diante de nós. E assim nós somos capazes de conhecê-lo verdadeiramente. A música que nós cantamos com as crianças parece simples, né? Mas às vezes na nossa vida falta isso. Ler a Bíblia e fazer oração para poder crescer. Nós olhamos grandes homens, grandes mulheres de fé da história, admiramos essas pessoas, mas nós não queremos seguir o método. Qual é o método? A oração, meus irmãos. Porque só assim nós teremos um verdadeiro relacionamento com o Senhor.
Já partindo para as considerações finais e já partindo para a conclusão, baseado nas 3 lições que nós aprendemos aqui, ou que eu espero que nós tenhamos aprendido aqui, eu gostaria de compartilhar algumas aplicações para a nossa vida espiritual. Algumas maneiras de nós olharmos para essas lições, e aplicarmos elas nas nossas vidas. A primeira maneira, meus irmãos, é orando. Então, o que eu tenho para dizer para você, baseado naquilo que nós refletimos aqui nessa noite, é: ore. Não importa o lugar, não importa o tempo, não importa a quantidade, apenas ore. Se a oração, meus irmãos, não se limita a um espaço geográfico, como nós vimos aqui, o trabalho pode ser um local de diálogo com o Senhor. Uma fila do banco, do mercado e etc., da caixa econômica, da lotérica, pode ser um local de diálogo com o Senhor. O nosso quarto pode ser um local de diálogo com o Senhor. Olhem só, o banheiro pode ser um local de diálogo com o Senhor. Por isso, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é: orem. Lucas, eu não consigo orar 2 minutos, ore 1. Lucas, eu não consigo orar no meu quarto, ore no banheiro. Lucas, eu não consigo orar no escritório, ore na sala, ore no transporte. O mais importante que eu tenho para te dizer é: ore. Lucas, eu não sei orar, comece orando, aprenda orando, mas fale com o Senhor. Em segundo lugar, aceite aquilo que receber de Deus. Como eu já disse, nós não podemos agir como filhos pirracentos, como filhos mimados, quando se trata da oração. Se Deus nos ouve e nos responde com o intuito de se autoglorificar e atender os seus próprios desígnios, nossas vontades, meus irmãos e minhas irmãs, não são a prioridade. E eu vou dizer algo muito chocante aqui para você. Às vezes, nós vamos orar a Deus pedindo vitórias, e para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, e para que o nome dele seja glorificado através de nós vamos receber derrotas. Às vezes nós vamos orar a Deus pedindo um livramento, uma solução, e para que o seu propósito, para que ele seja glorificado nas nossas vidas, nós vamos receber batalhas e dificuldades. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos orar a Deus pedindo vida, pedindo cura, e para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas, e para que ele seja glorificado, nós vamos receber doença, nós vamos receber morte. Parece forte, parece chocante, mas é isso, meus irmãos, é isso que a Bíblia revela para nós. Porque para nós, como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo, e não ter as nossas demandas atendidas. Por isso, se você recebeu algo de Deus, saiba, é para glorificá-lo. Se você não recebeu algo de Deus, saiba, também é para glorificá-lo. Por fim, a última aplicação, a última prática que nós aprendemos através da oração, através dessas lições que nós vimos, é: seja moldado pela oração. Se a oração pode corrigir a nossa visão sobre Deus, é extremamente necessário que nos deixemos ser moldados pelo ato de orar. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, é uma atividade viva com o ser real. É o sinal do nosso relacionamento com o Senhor. Sinta Deus enquanto ora. Fale com Deus enquanto ora. Ouça a Deus enquanto ora. Seja moldado, instruído por Ele enquanto você fala, se dobra. Experimente, meu irmão e minha irmã, quem Deus é de verdade por meio da oração. Cultive um relacionamento com Ele. Se preciso, chore. Se preciso, sorria. Se preciso, agradeça. Se preciso, esbraveje. Se preciso, lamente. Mas seja moldado pela oração. Seja moldado pelo seu ato de comunicar com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós aprendemos com Jonas é que nós precisamos orar. O que nós aprendemos com Jonas
é que a oração é urgente nas nossas vidas. O que nós aprendemos com Jonas é que a oração vai muito além do que nós pensamos e imaginamos. Que eu e você possamos então, a partir de hoje, que nós possamos orar de maneira correta. Então, feche seus olhos. Fale com Deus nesse instante. Eu não sei qual será o conteúdo da sua conversa. Eu não sei qual será o conteúdo do seu diálogo. Eu não sei o que você tem para falar com Deus. Mas dentro daquilo que a gente aprendeu aqui, fale com o Senhor. Enquanto você estiver orando, nós vamos cantar uma canção. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
cada vez mais nós precisamos de um relacionamento verdadeiro contigo. E a oração, ó Pai, é um sinal da nossa necessidade do Senhor. Que a gente não viva distante da Tua vontade. Que a gente não viva distante dos Seus desígnios para a nossa vida. Que a gente possa, ó Pai, assim como Jonas, orar não importando o lugar. Que a gente possa, ó Pai, assim como Jonas, entender que o Senhor ouve e responde às nossas orações, não nos nossos termos, mas dentro dos seus propósitos, da sua vontade. E que nós possamos, assim como Jonas, ter a nossa visão do Senhor corrigida através de horas, de minutos, de segundos gastos diante de Ti. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Que possamos então orar e falar cada vez mais contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai e as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a vida de vocês. Ótima semana para cada um. Nós nos vemos na quarta-feira, se Deus quiser, no domingo pela manhã, através do nosso curso de verão, e no domingo à noite, para mais uma vez refletirmos sobre a vida de Jonas e glorificarmos a Deus. Até, ótima semana. Do mundo viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver.